Olá, bom dia, tudo bem? Café da manhã chegando. E hoje nós vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 32 ao 52. Beleza? 20 versículos. Bora lá. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no, atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Quer dizer, Jesus estava indo para Jerusalém com os 12 discípulos. Aqui fala que ele estava lá na frente, depois ele voltou no meio dos discípulos. E agora ele vai dizer para os discípulos o que vai acontecer com ele quando ele chegar em Jerusalém. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. Jesus falando para os seus discípulos isso aqui. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse: O que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nós assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo com o que eu sou batizado? E eles lhes disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. Quer dizer, você vê que tudo aqui já está tudo preparado, né? Esses dois discípulos pediram a Jesus para que quando Jesus chegasse lá no céu, na glória, que Jesus reservasse um lugar para eles, um lado direito, o outro à esquerda. E Jesus respondeu que não depende dele. Quer dizer, esses lugares já estão reservados por Deus. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E vieram para Jacó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Bom, que já é outra história. A questão aqui do filho de Zebedeu, eles queriam se assentar ao lado de Jesus, quando Jesus estivesse no céu, quando ele tivesse já ressuscitado, glorificado. Então eles pediram para que Jesus reservasse esses dois lugares para ele. Mas Jesus disse que não depende dele. Por quê? Porque aqui eu achei que nesse capítulo eu ia achar o que eu queria, mas de repente está em um dos outros livros. Mas Jesus vai explicar que o reino dos céus ele é conquistado através de violência e com muito esforço. Quer dizer, você tem que perseverar, você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que se esforçar dia após dia. E por que com violência? Porque com violência você tem que violentar os seus desejos, você tem que violentar as suas vontades. Quer dizer, a partir do momento que você começa a seguir Jesus, você vai ter que lutar contra os desejos da sua carne, as suas vontades, porque você tem que negar a si mesmo, você tem que negar tudo por amor de Jesus Cristo.
Porque você vê aqui que Jesus ensina aqui, se você quiser ser o primeiro, então você tem que se tornar servo. Se você quiser ser o melhor, né, entre as outras pessoas, então você tem que ser servo, você tem que servir. Quer dizer, você não pode ser servido. É o contrário, as coisas de Deus é tudo ao contrário com as coisas desse mundo. Aqui, para você ser alguém, então você tem que ter posição, ou seja, as pessoas têm que te servir. Já com Deus, para você ser alguém, para você ter importância no reino de Deus, é o contrário, você tem que dar, você tem que servir, você tem que estar ali pronto para ajudar as pessoas. Você vê que vai de encontro a tudo que a religião ensina. A religião já coloca as pessoas lá, dá um título a ela, onde as pessoas ficam olhando para essas pessoas e observa elas, ou segue elas, que na verdade é o contrário, era para ser o contrário. No reino de Deus é o contrário. Quem quer ser o primeiro, quem quer ser bem visto, então esse se faça servo e serve os demais. É o reino de Deus. Então, aqui na palavra de Deus hoje, no café da manhã, se você quer entrar no céu, se você quer se assentar ao reino, no reino de Deus, junto com Jesus Cristo, então você tem que servir, né? Não ser servido. Ou seja, você não tem que se aparecer, você não tem que ter nome, né, para se aparecer. Não, pelo contrário, você tem que servir, você tem que amar o seu próximo, você tem que fazer a vontade de Deus. E por outro lado, é de graça, é simples, é na simplicidade, é na humildade e, em cima de tudo, o amor. Entendeu? Isso é fazer a vontade de Deus e seguir o caminho de Deus. Fazer com que você seja bem visto, então é diferente. Você tem que servir. Servir com tudo que você tem, com amor, com alegria, com paz, com mansidão, com você poder ajudar as pessoas, você ajuda, estender a mão, entendeu? Aí você está fazendo a vontade de Deus e aí você vai para o céu. E você vai merecer se assentar, né? Embora se assentar nas cadeiras, eu acredito que já está reservado, como Jesus explicou. Mas você entra no céu cumprindo a vontade de Deus e tem que ser dessa forma. Então você violenta os seus desejos, você violenta as atitudes que a gente tem erradas, você violenta. Você passa a ser diferente, você passa a ser bom. E isso você violenta os seus desejos, suas vontades. Você acaba violentando, porque você tem que mudar, você não está acostumado com isso. E exige, sim, uma força, um esforço tremendo. Tá bom? Esse é o Café da Manhã. E lembrando, esses vídeos estão lá no canal para você assistir. Fica com Deus e que Deus nos ajude e nos abençoe nesse dia. E que tudo faça conforme a sua vontade, porque toda a plenitude da terra é para a honra e para a glória dele, e tudo é para ele. Amém? Bom dia!